A instabilidade econômica do país afetou diretamente os hábitos de compra e consumo dos brasileiros. E entender como este consumidor está agindo frente à crise é fundamental para que as empresas, as organizações, cuidem de maneira correta da sua clientela. Para apresentar esse panorama, o Café com Lojistas, promovido pelo Cindy Lojas Porto Alegre, trouxe o doutor em administração, o Luiz Antônio Slongo. Fernanda Appel esteve no evento. Pode rodar a matéria do Cindy Lojas. Professor Luiz Antônio Slongo será o palestrante desta manhã no Café com Lojistas, aqui diretamente do Shopping Total. Professor, falar sobre comportamento do consumidor, uma palestra tão importante num momento de crise, momento que o lojista está preocupado com a situação, é importante. Sem dúvida, o comportamento dos consumidores em momentos de crise, ele obviamente se altera. Há uma alteração no emocional das pessoas, né? As pessoas começam a perceber que a remuneração reduz, o endividamento deles aumenta, eles se tornam mais rigorosos com relação aos processos de compra. Nesse rigor do seu processo de compra, emocionalmente ele se altera, porque ele passa a exigir mais dos fornecedores, ele passa a exigir mais das lojas, enfim, dos locais onde ele compra. Ele se torna mais sensível, portanto, a questões relacionadas à transparência, relacionadas a informações sérias, a um aconselhamento, digamos assim, mais sério de quem vende os produtos a ele. E ele é contaminado também por alterações no seu emocional que o tornam mais sensível às questões de compra indulgente, compra nostálgica, questões de status. Há uma alteração muito grande no comportamento desses consumidores. E isso é principalmente verificado, obviamente, nos países onde essa crise é mais aguda, né? Naqueles países que nós chamamos hoje de emergentes, né? Que é o nosso caso hoje, nesse momento, no Brasil. Talvez aqueles consumidores onde a renda seja mais elevada, esse sentimento ainda não esteja presente, mas nós estamos assim no olho do furacão desse comportamento. Então é importante a gente discutir essas coisas, né? Afinal de contas, dentro de uma realidade dessa, o que eu faço? Não tenho mais alternativas? Não é verdade, existem alternativas sim, né? Essas orientações desses consumidores podem predispô-los a comprar determinadas coisas que estejam sintonizadas com esse sentimento ou com esses sentimentos que eles sentem. Então, talvez aqui estejam as oportunidades. Isso que eu pretendo discutir um pouquinho hoje com os nossos lojistas aqui. E é interessante, me corrija se eu estiver errada, professor. Tem aquele consumidor que resolve não consumir mais, não vou comprar. E tem o outro que se torna pródigo. Vou comprar para aliviar a minha depressão, o meu estresse. Vou comprar, vou comprar. Exatamente, exatamente. Esses são comportamentos interessantes a gente observar. Porque em que pese os rendimentos reduzidos, em que pese o endividamento crescente, em que pese o desemprego, essas pessoas elas continuam, obviamente, sendo humanas e estando expostas assim a todo esse tipo de pressão externa que o meio impõe a elas. Então o que acontece muitas vezes é que nesses momentos elas passam a consumir coisas que elas não consumiriam em outras situações. Então é importante ficar atento a isso. Por outro lado, dentro de uma nova abordagem, digamos assim, hoje mercadológica que existe, os vendedores, no nosso caso aqui as lojas, elas têm que assumir uma postura de estar mais próximo, de estar criando com esses consumidores as ofertas, né? Nós vamos falar aqui, por exemplo, do conceito de valor hoje. Quer dizer, é fundamental que as empresas, nesse momento, consigam entregar o que a gente chama de mais valor para as pessoas. E esse mais valor não necessariamente está associado só a uma comparação do produto fisicamente oferecido contra o dinheiro que o consumidor paga. Esse conceito de valor pode estar muito relacionado a essas questões emocionais, para as quais os consumidores estão muito sensíveis hoje. Os consumidores estão machucados, eles estão oprimidos, né? Quer dizer, a crise econômica oprime
né? Coloca as pessoas para baixo, reduz a autoestima. Então é muito importante que os lojistas, no nosso caso aqui, entendam isso, né? E passe também eles a alterarem o comportamento frente a esta nova realidade de mercado. Eu penso assim, seguir por essa linha, assim, a discussão hoje aqui, vamos ver se a gente vai ter sucesso. Fantástico, tema super interessante. Um momento como esse, o lojista preocupado e curioso para se adaptar ao nosso momento atual. Vice-presidente Arceoni, me identifiquei um pouco agora conversando com o palestrante, estava até comentando. Que tema interessante, consumidor, o perfil desse consumidor em época de crise, o consumidor mudou bastante. Em épocas de crise, o consumidor sempre ele se molda à crise, né? Então ele procura, faz mais orçamento, ele anda mais nas lojas e tenho certeza que o professor Longo hoje vai nos mostrar caminhos, né, para encurtar esse caminho do consumidor, que ele possa, no momento que ele entrar numa loja, fazer a compra, fazer o investimento que ele precisa fazer. O consumidor precisa fazer o investimento, ele tem necessidade, ele tem básicas que precisa ser atendida todos os dias, e o lojista tem que encontrar uma maneira de transformar a crise em oportunidade. Esse é o nosso objetivo. E o Cindy Lojas é preocupado com isso, né? Tem ouvido nossos lojistas sempre que eles vêm no Café com Lojistas, nas pesquisas, né? E esse assunto, comportamento do consumidor, foi um dos assuntos que os lojistas trouxeram para nós. E o Cindy Lojas hoje está trazendo o professor Slongo para falar sobre esse assunto. Eu não vou falar muito sobre o comportamento do consumidor, porque o professor mesmo vai ser o Slongo, vai falar daqui a pouco para nós, né? Tenho certeza que ele vai trazer muitas informações úteis para o nosso dia a dia como lojista. Em relação ao lojista, vice-presidente, ele tem se mostrado atento às mudanças, ele busca, através do Cindy Lojas, se aperfeiçoar o tempo inteiro, e o Cindy Lojas proporciona isso para o lojista também, não só com o Café com Lojista, a gente tem outros eventos também. Sim, nós temos o Café com Lojista itinerante, que hoje nós estamos aqui no Shopping Total, né? Nós estamos lá na nossa sede na Andrada 234, no mínimo um café com lojista por mês. Temos os treinamentos nossos que acontecem semanalmente em loja, tem muitos deles que são gratuitos, né? A maioria, como é o Café com Lojista, que é gratuito, né? Temos outros treinamentos também em várias áreas de necessidade do nosso lojista, e também não só do lojista, sim dos próprios colaboradores dos lojistas. É importante que o Cindy Lojas, embora seja um sindicato patronal, ele se preocupa muito com os empregados dos nossos associados. Temos as nossas missões, a gente recentemente voltou do Peru com a missão que a gente foi fazer, missão no Peru, né, sobre moda. A gente está preparando outras missões agora aqui no Brasil, para São Paulo, Gramado, enfim, que a gente procura. A gente teve recentemente também na FEICOM em São Paulo, com um grupo de lojistas, vendo material de construção, a feira de material de construção em São Paulo. Então o Cindy Lojas está sempre, dá para dizer que é todos os dias se preocupando com o seu associado, com o lojista de Porto Alegre Alvorada. Ou seja, o associado não tem desculpa para não caminhar junto à evolução, junto ao conhecimento, porque o Cindy Lojas proporciona, assim, diversos cursos. E essa questão da crise, infelizmente a gente está vivenciando isso, mas podemos sim modificar a nossa postura, pensar positivo. Sem dúvida. Ainda acrescentando, nós estamos também agora em julho, nossa Febravar, né, Feira Brasileira do Varejo, que é também uma demonstração que o Cindy Lojas tem de enfrentamento da crise, de trazer novidades em tecnologia, informação, inovação, que aproveitamos para convidar todos os nossos associados e não associados do Cindy Lojas que visitem a Febravar no Barra Shopping de 6 a 8 de julho, no Centro de Eventos Barra Shopping. Também é um evento muito importante que o Cindy Lojas tem certeza que vai agregar muito para os lojistas, para os associados e para a sociedade em geral, né? O Cindy Lojas realmente tem se preocupado muito em qualificar o seu associado. Tá aí então, associado, lojista, fica por dentro de todas as novidades, não só na Febravar, entre em contato com o Cindy Lojas, vai ficar por dentro de todas as palestras, todos os cursos, enfim, uma série de atividades para a gente enfrentar a crise. Sem dúvida, esse é o nosso objetivo como entidade, né, de proporcionar o melhor possível para os nossos associados. Aproveito já para convidar todos os lojistas de Porto Alegre que conheçam o nosso Cindy Lojas, na Andradas 1234, 22º andar. Lá os nossos consultores podem mostrar a entidade, podem
mostrar os produtos que o Cindy Lojas tem, que não é só curso, treinamento, informação, nós temos também outros benefícios, que é planos de saúde, telefonia, a quantidade de benefícios para um associado do Cindy Lojas é muito grande. Basta nos dar a oportunidade de mostrar para o associado.